Olá, paz e graça a todos que fazem parte do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Aqui quem fala é o pastor Fábio e estamos aqui em mais um vídeo. A todos um grande abraço, um abraço para a irmã Valdete Rodrigues, para a nossa irmã Conceição de Feira de Santana. Quero dizer que o meu número do WhatsApp, irmã Conceição, é 19 é o prefixo, 9 na frente, 89199513. Você vai botar 19, que é o prefixo, 9 na frente, 89199513. Pode me adicionar aí no zap para nós conversarmos, falar do amor de Deus. Vamos ler aqui no Evangelho de João. Evangelho de João. Diz assim, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, estava no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreender-lhe-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já banhou não precisa lavar senão os pés, quanto mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque todos hoje dizem ser discípulos de Jesus. Mas será que estamos realmente sendo discípulos de Jesus? Será que verdadeiramente nós estamos agradando a Cristo como Ele quer que agrademos? Nós sabemos que nas escolhas dos discípulos, Jesus, com seu amor grandioso, a vontade dele, o desejo do coração de Jesus, era escolher a todos para ser seus discípulos. A vontade de Jesus é que todos os servissem, mas ele sabia que nem todos estavam dispostos a servir a ele em espírito e em verdade. Alguns iam dizer: eu não posso te servir, eu não posso te seguir, porque eu estou trabalhando. Eu não posso te seguir porque meu irmão está doente, minha mãe está doente. Eu não posso te seguir por isso, por aquilo. E Jesus Cristo, ele conhece o coração de todos. Então ele fez questão de, em vez de escolher a todos para ser seus alunos, ele escolheu 12 dos seus discípulos. Ele escolheu a dedo, um por um. Ele escolheu para estar sendo seu discípulo. Ele sabia que no meio daqueles 12, um ia ser o traidor, porque estava nas Escrituras que isso teria que acontecer. Mas ele escolheu. Ele procura ensinar aqueles que estaria seguindo. Ele ensina de uma forma
que nenhum professor de universidade consegue colocar na mente do ser humano o que Jesus conseguiu colocar. O maior mestre, o maior teólogo, não consegue fazer o que Jesus fez. Porque a sabedoria de Jesus veio do alto. A sabedoria de Jesus veio do seu Pai. E nós podemos observar de que Jesus, ele lava, ele procura, ele chama os seus discípulos. Já estava chegando a hora da sua crucificação. Então ele chama os seus discípulos para poder estar lavando os seus pés. O que Jesus estava procurando nos ensinar com isso? Jesus Cristo, ele estava nos ensinando a humildade, que nem o mestre é maior do que o seu discípulo, e nem o discípulo maior do que o mestre. Se você ainda não sabe, discípulo representa aluno. Todo discípulo, ele está aprendendo com o seu mestre. Ele é um aluno que está sendo aperfeiçoado e aprendendo com o mestre. E os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus. Eles aprenderam com o mestre. Jesus, até o fim da sua vida, ficou aquele conhecimento, ficou aquela sabedoria. E o próprio Cristo disse: nisto conhecerão quem são meus discípulos. Então, Paulo, ele chega a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós aprendemos aqui a humildade. Jesus Cristo, ele foi humilde e ele nos ensina a ser humilde. Ele nos ensina a ser humilde. Se Paulo foi imitador de Cristo e a maioria dos discípulos procuraram estar seguindo os exemplos do mestre, será que nós como discípulos, será que estamos seguindo a Cristo como Ele verdadeiramente nos ensina? Fica aí a pergunta. Ou será que nós só temos lido, passado pelas faculdades, passado pelas escolas dominicais, ouvindo e nada guardando? É que nem aquele que simplesmente aprende, mas não coloca em prática. É que nem aquele que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Será que é isto que nós temos que estar fazendo? Será que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele segue desta forma ou ele é diferente? Olha, eu tenho plena confiança em Deus que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é diferente. Ele age diferente. Ele é luz. E a luz resplandece nas densas trevas. Seja a luz, meu irmão. Seja a luz, minha irmã. Siga a Cristo em espírito e em verdade, porque os verdadeiros discípulos de Jesus, ele é luz, ele transmite paz, ele transmite a presença do Espírito Santo. Todo mundo vê que este homem, que esta mulher tem a presença do Espírito Santo. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Será que no século, agora, neste século que nós estamos vivendo, será que existe verdadeiramente discípulos de Jesus? Será que a maioria dos cristãos, eles estão sendo mesmo verdadeiros discípulos de Jesus? É vocês, meus queridos irmãos, que estão me assistindo aí pelo canal da igreja, Chamas Vivas sobre o Altar, que vai tirar a conclusão. Você sabe o que diz lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 9? Diz assim, aquele que diz estar na luz,
e aborrece a seu irmão está nas trevas. Se eu digo que eu sirvo a Deus, se eu digo que eu estou na luz e só ando brigando com meus irmãos em Cristo, só ando desejando mal a meus irmãos, eu não estou na luz, estou nas trevas. E preciso passar para a luz urgentemente. Não, você vai estar simplesmente sendo discípulo de boca, mas as suas ações é totalmente diferente. Olha o que diz também no próprio livro de João, Epístola de João. Epístola de João, capítulo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 13. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Porque toda briga, toda discussão leva ao ódio, leva ao rancor, leva pessoas até a se afastarem de Deus, leva a pessoa a perder até a própria salvação por causa daquele acontecimento. Então, se você matar o seu irmão espiritualmente, você é um homicida. Você não precisa nem matar fisicamente. Se você matar com palavras, se você matar o seu irmão com suas ações, você é um homicida, e a palavra de Deus diz que os homicidas não entrarão no reino de Deus. Então estamos aprendendo neste exato momento aqui pelo canal da igreja Chamas Vivas sobre o Altar, que devemos ser discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles têm que ser diferentes. Uricanta labra sure coravá. Vamos continuar na epístola de João? 1 João, capítulo 4, agora, versículo 20. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, na qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Você diz que ama a Deus, mas você só anda degradando, brigando com teu irmão. Será que verdadeiramente você tem sido discípulo? Será que você tem amado a Deus? Se você não ama seu irmão, que você está vendo todo dia, como é que você vai amar a Deus que você nunca viu? Você só ouviu falar, mas você nunca viu pessoalmente. Vai aí a mais uma reflexão. João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha aqui quantas citações bíblicas que mostra quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Porque quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Ele ama, ele cuida, ele faz o bem. O verdadeiro discípulo de Jesus é totalmente diferente. Agora, depois que nós citamos aqui alguns versículos, alguns, porque tem muitos mais. Quando eu elaborei este pequeno sermão, esse sermão tem mais de 5 anos, era 3 horas da manhã, meus irmãos, e eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar. Eu tinha uma dificuldade terrível, e 3 horas da manhã eu perdi o sono, peguei a Bíblia, e o Espírito Santo começou a me dar esses versículos. O Espírito Santo começou a me perguntar se eu era verdadeiro discípulo, e começou a me dar os versículos, e até que formulamos este sermão: quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? E daquele dia em diante, eu declarei perdão a quem eu tinha mágoa, e consegui, e estou prosseguindo, servindo a Deus em espírito e em verdade. Então é isto que nós devemos estar fazendo, seguindo a Deus em espírito e em verdade. Agora pergunto a você: você tem sido ou não discípulo de Jesus? Vamos a algumas perguntas que eu vou estar fazendo a você agora. Será que os discípulos de Jesus, eles mentem? Será que os discípulos de Jesus, eles são falsos uns com os outros?
Será que os discípulos de Jesus eles ficam amaldiçoando seus irmãos? Será que os discípulos de Jesus são gananciosos? Será que os discípulos de Jesus ele têm prazer mais pelo dinheiro do que de fazer a obra de Deus? Será que eles são soberbos? Será que os discípulos de Jesus eles são interesseiros? Com certeza não. Então, se existir alguém que diz ser discípulo de Jesus e age desta forma, ele precisa estar na luz e precisa passar a servir a Deus urgentemente, porque ele ainda não está na luz, ele está nas trevas. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus são diferentes. Ele ama, ele cuida, ele faz o bem. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é sempre diferente. Então, sejamos diferentes, sejamos uma bênção. É isto que eu desejo para cada um dos irmãos, que possamos ser discípulos de Jesus e ser diferentes. Amém? Vamos orar? Maravilhoso e todo-poderoso Deus, neste momento foi transmitido a Tua Palavra pelo canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar, e verdadeiramente nós precisamos ser discípulos Teus, Senhor. Nós precisamos estar cumprindo o que ensina a Tua Palavra, e eu preciso, todos nós precisamos. Eu quero Te apresentar a vida de cada irmão e irmãs que fazem parte deste canal. E eu quero orar pela vida deles. E eu quero aquele que está com dificuldade de perdoar, que o Senhor ajude a perdoar, Senhor. Que o Senhor faça como o Senhor fez na minha vida. Desperte com o Teu amor, com Tua paz, para que eles tenham o desejo de perdoar e de fazer o bem um ao outro. Pai, esta é a minha oração pela vida de cada irmão e irmãs. Eu oro e declaro que, em nome de Jesus, quem ainda não são discípulos passará a ser verdadeiros alunos de Jesus e seguirá os exemplos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que quem mora aqui em Barueri está convidado para no dia 24 estar aqui na nossa festividade, no sábado agora. Dia 24, Rua Istambul, número 18, bairro Vale do Sol, em Barueri, São Paulo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, dê um joinha e que Deus abençoe a todos vós. Tchau a todos.